Meus amigos, é Carleto, hein? É Carleto. Cara que vinha, depois não vinha mais, aí a gente ia para outro lado e agora tá aí. O homem treinará a seleção brasileira na Copa do Mundo 2026. Pelo menos esse é o plano e esse é o anúncio oficial da CBF. Mas até agora, nem Carleto, nem Real Madrid falaram nada. A gente confia que a CBF não endoidou, né? Porque para anunciar um treinador oficialmente nas suas redes, imagino eu, que tem alguma coisa assinada. Então, aguardemos. E até lá a gente comemora, né? Se der para trás, a gente lamenta. Mas estamos em boas mãos. E agora a vinheta. Bela vinheta, por acaso. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Ei, moçada, beleza? Como é que tá, hein? Se inscrevam aí no canal, toquem na notificação, deixem o seu like. Eu acho um saco pedir isso aqui, né? Porque vocês já sabem, todo mundo aí nasceu, a maioria desse canal aqui já nasceu na internet. Então, se vocês estão aqui e gostam de alguém, se inscreve no canal da pessoa. Gostou do conteúdo? Dá o like. Não gostou? Dá o dislike também. Comenta, compartilha. Ah, putz, mas eu não gosto de você. Então, não tem que estar aqui, meu irmão. Pode sair do vídeo já. Quem tá aqui é porque curte. E aí, porra, demonstre, né, pro YouTube entender, pô, o conteúdo aqui é maneiro e tal. A meta esse ano é 450 mil inscritos. A gente já está com 400 e pouco. 450 acho que é uma meta atingível. 500 é devaneio, é sonho. Como parecia ser sonho Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Mas nesta segunda-feira, a CBF fez um anúncio através do Edinaldo e depois com notas oficial de Carlo Ancelotti como treinador da seleção brasileira. A ideia é até a Copa de 2026, já assumindo agora para a próxima data FIFA. Então é um contrato de efeito imediato, tanto aqui quanto lá, porque na Espanha a imprensa espanhola reforça cada vez mais de que o Xabi Alonso vai assumir o Real Madrid para o Mundial de Clubes. O Xabi Alonso já era um nome ventilado, não é de agora, no Real Madrid, e aí casa com esse desgaste do Ancelotti e a vontade do Florentino de renovar os ares e até o diálogo com esse elenco do Real Madrid, que é um elenco muito jovem. Fatalmente o Real vai passar por uma reformulação, peças devem sair, provavelmente teremos uma janela agressiva do Ancelotti para o sistema defensivo, né? Alexander-Arnold deve vir, zagueiro, mais jogadores de meio campo, aguardemos. Mas esse movimento, ele é orquestrado, né? Tem um movimento no Real Madrid e automaticamente o movimento da seleção brasileira, porque desde sempre o Ancelotti falou que a prioridade era o Real Madrid. Falou, cara, a minha ideia é me aposentar aqui, eu não vou pedir demissão, a não ser que eles queiram me trocar. Isso o Ancelotti deixou muito claro. Em 2023, o Edinaldo esteve perto do Ancelotti e as apurações demonstram de que ele tinha alinhavado acordos. Porém, e a ideia era que para a Copa América de 2024 o Ancelotti fosse o treinador. Só que as coisas mudaram. O Real passou a jogar bem, o que era uma crise deixou de ser. Aqui começou a se criar uma crise com o Edinaldo sendo afastado do cargo, todo um movimento que acabou afastando o que estava muito próximo. E aí o Ancelotti não só ficou no Real, como renovou com o Real. E aí o Edinaldo, quando voltou do seu afastamento por liminar, já não tinha a opção do Ancelotti, e a gente que sonhou com o Ancelotti acordou com o Dorival Júnior, que foi o treinador já na Copa América, e a passagem do Dorival acabou sendo decepcionante. A renovação de contrato do Ancelotti era por até 2027, então ele teria, até 2026, perdão, ele teria mais um ano de contrato. Só que o desgaste no Real voltou a acontecer, o time não foi dando resposta, a situação foi ficando ruim, e já se falava uns 3, 4 meses atrás, isso foi dito por staff de jogadores do Real Madrid, de que o nome do Xabi Alonso circulava por ali, e de que o Carlo Ancelotti dificilmente continuaria no Real ao final da temporada, a não ser que acontecesse o que aconteceu em 24, do time virar a página ali a partir de janeiro e fazer um mata-mata maravilhoso e ser campeão da Champions. Para piorar a situação do Ancelotti, o Barcelona está bem. E aí o Barcelona ganhou todos os jogos do Real Madrid na temporada, fez 16 gols em cima do Real Madrid, tomou 7 e vai ganhar provavelmente 3 títulos em cima do Real. Ganhou a Copa do Rei, Supercopa e La Liga. Então, no Real Madrid não tem esse papo. Existe gratidão, o Ancelotti é o maior treinador da história do clube, mas o Florentino quer fazer a roda girar, meu irmão. A fila anda pro Florentino e anda rápido. Lembrando que em 2015,
o Ancelotti foi demitido do Real, mesmo tendo sido campeão na temporada anterior da Liga dos Campeões. Então isso não é novidade para o Carlo Ancelotti, ele sabe como funciona o ambiente de Real Madrid. E aí a CBF foi percebendo isso e foi se reaproximando do Carlo Ancelotti. Só que, meu irmão, era tudo muito mal feito, né? Vazava todas as conversas, vazava as propostas, vazava os anúncios, vazava tudo. E o Real Madrid se sentindo trouxa, né? Fala, meu irmão, tá tudo rolando aqui, eu não tomei decisão nenhuma. Se o Real tivesse que demitir o Ancelotti antes do fim do contrato, teria que pagar uma boa multa. E se o Ancelotti sai antes, ele também tem que ou pagar uma multa ou abrir mão de dinheiro. Para além da decisão técnica, tem uma decisão de grana aí que eu queria entender, inclusive, como é que ficou. Quem abriu mão de quê? O Ancelotti está sendo demitido? De fato, então ele vai receber uma grana. E a CBF vai dar uma economizada. O Real está conseguindo fazer um acordo, o Ancelotti vai abrir mão, a CBF está botando um dinheiro na história. Isso não ficou claro, mas também não interessa a essa altura, porque ele já foi anunciado oficialmente e o anúncio é este aqui, um anúncio, inclusive, com palavras muito fortes e muito grandiosas para falar de um técnico que é gigante. Eu acho que esse encontro é muito grandioso e eu chego já já. Mas a CBF disse, a maior seleção da história do futebol agora será liderada pelo técnico mais vitorioso do mundo. Aqui não é verdade, né? Porque o Ancelotti tem 31 títulos na carreira, ele não é o técnico mais vitorioso do mundo. O técnico mais vitorioso da história é o Alex Ferguson, o segundo mais vitorioso em atividade é Pep Guardiola. Mas dito isso, aqui eu entendo o que a CBF quis falar, a gente releva. Carlo Ancelotti, sinônimo de conquistas históricas, foi anunciado nesta segunda-feira pelo presidente Edinaldo como novo técnico da seleção e vai comandar o Brasil até a Copa do Mundo de 26. É um contrato curto, né, de pouco mais de um ano. Ele chega agora ainda esse mês para as próximas datas FIFA que serão em junho e fica até a Copa do Mundo a princípio. Então é realmente um apagador de incêndio e algo emergencial. Mas é aquilo, a gente caiu para cima, tá? No meio de uma crise histórica, poucas vezes vista na CBF, não crise financeira, mas uma crise de reputação, uma crise de tomada de decisão. A seleção vive um dos seus piores momentos em termos de resultado e desempenho e simplesmente o Brasil será treinado por um dos técnicos mais vencedores de todos os tempos. É o maior campeão da Champions e é o maior técnico da história do maior clube do mundo, que é o Real Madrid. Ou seja, não é pouca coisa. É um dos maiores líderes de vestiário que se tem notícia, quase não tem rejeição, assim, desconheço jogadores que não gostam do Ancelotti. É um trabalho absurdo que ele fez no Real Madrid, por mais que a reta final agora, agravada pelo bom momento do Barcelona, seja uma reta final arranhada. Mas, dito isso, o retorno dele é maravilhoso. E essa redefinição da biografia do Ancelotti também é um absurdo, porque ele sai do Real Madrid, aí ele vai para o Bayern de Munique para herdar um trabalho do Guardiola. Ele não consegue desenvolver um bom trabalho, com jogadores dizendo que o time treinava pouco e não sei o quê. Dali ele vai para o Napoli, depois do Napoli ele vai para o Everton. E aí você pensa, putz, o Ancelotti entrou agora num outro momento da carreira dele, né? Ele foi para um outro perfil de clube, distante dos holofotes, com menos capacidade competitiva, mas um trabalho de construção ou de reconstrução. E aí, em 21, o Florentino resolve trazer o Ancelotti de volta para substituir o Zidane. E aí ele volta depois de 8 anos para o Real Madrid, quando ninguém esperava, ou pouca gente esperava. O caminho do Ancelotti ali parecia mais ou menos o que o Mourinho está vivendo agora, né? Algo mais, respeitosamente falando, periférico, né? No entorno dos grandes holofotes. Isso parecia ser o que ia acontecer com o Ancelotti. Mas ele vai para o Real Madrid fazer o trabalho da vida dele, porque ele ganhou uma Champions insana em 2022, né? Ele é campeão espanhol também, ele consegue transformar o Modric na sua melhor versão, o Benzema na sua melhor versão, e aí lapida o Valverde, Carvajal na sua melhor versão, o Vinícius Júnior transforma o Vinícius Júnior em candidato a melhor do mundo e depois em um melhor do mundo, também vê a melhor versão do Rodrigo, ou seja, individualmente o Real teve vários ganhos, coletivamente um time e fisicamente muito forte, por mais que, óbvio, problemas defensivos claros, uma Champions de 22 que o Real ganha ali jogando pior que os adversários em todos os mata-mata, isso sem dúvida. Do Real Madrid campeão de Champions, e ele foi 3 vezes pelo Real, 22, 24 e 2014, o melhor Real que eu vi foi o de 14. Coincidentemente, eu estava nas 3 finais de Champions, né? Eu estava contra o Atlético de Madrid, estava contra o Liverpool, estava contra o Borussia Dortmund, e eu não falei isso dando carteirada, eu falei isso porque eu vi de perto os times, e o de 14, para mim, era o melhor time, taticamente mais equilibrado,
individualmente muito, muito, muito bom, e um time que foi campeão com mais tranquilidade do que foram os times de 22 e 24. 24 até com mais soberania do que o de 22, mas o de 22 era caótico. E aí você pensa, putz, é este técnico que o Brasil está trazendo? O Brasil está trazendo uma das maiores grifes do futebol mundial, isso é indiscutível. Um gestor de grupo poucas vezes visto, e um cara com poucas variações, é verdade, de tática, não é um cara com um repertório que você fala, pô, joga com 3 zagueiros, faz um 4-2-4, faz um 4-5-1, não. O Carlo Ancelotti tem basicamente 3 estruturas ao longo da carreira, né? Ele joga num 4-4-2, num 4-3-3, e às vezes a gente já viu times do Carleto num 4-2-3-1. E isso tem a ver com o que a seleção também já apresentou, né? Não é nada diferente do que a seleção brasileira já mostrou. O interessante aqui é ver que é um cara com poder de adaptação, que se adapta muito aos elencos, que tem muita proximidade com as lideranças, que respeita muito a hierarquia. Então a gente não deve ver na seleção mudanças muito abruptas. Ele vai para homens de confiança. É muito possível que a gente veja um retorno do Casemiro à seleção, até porque o Casemiro joga e vem jogando nessa temporada muito bem, e o Ancelotti tem nele uma confiança tremenda. Não queria que o Casemiro tivesse saído do Real Madrid. O Casemiro saiu por vontade própria para ir respirar áreas diferentes no Manchester United. Então, assim, tem movimentos que a gente deve ver na seleção curiosos. Eu não duvido que exista uma reaproximação, por exemplo, com o Thiago Silva. Não duvido. Acho mais difícil, mas não duvido. Então, eu acho que algumas lideranças elas serão respeitadas na seleção. E claramente a relação dos jogadores com um treinador muda, né? Uma coisa é você ser treinado no pós-Tite pelo Ramon, pelo Diniz, pelo Dorival, outra coisa é você ser treinado pelo Ancelotti, né? Um cara que vai olhar para o vestiário, olho no olho ou de cima para baixo. Ele não vai estar se colocando ali como um estranho no ninho naquele cargo. Por mais que, historicamente, o Ancelotti nunca tivesse falado muito de seleção, não parecia ser um objetivo na vida do Ancelotti. Os jornais portugueses, há uns meses atrás, noticiaram que o Ancelotti teria negado um convite da seleção italiana. Então, tudo indicava que seleção não era muito o perfil dele. E técnicos do tamanho do Ancelotti, que estão no topo da pirâmide dos clubes, dificilmente assumem seleção, até por uma questão de grana. Dificilmente uma federação consegue pagar aquilo que os clubes pagam para esses perfis. Eu estou falando atualmente, né, de Klopp, Simeone, Guardiola. Historicamente, esses caras estão afastados de seleções. É muito difícil você ver, tanto que se você pegar os maiores treinadores da história, a maioria não treinou seleção. A maioria. Né? O Alex Ferguson, por exemplo, que é o mais vencedor de todos, não treinou seleção. O Cruyff, que é sempre considerado um dos grandes técnicos da história, também não treinou seleção. Você tem o próprio Guardiola, que também nunca treinou seleção. Então, assim, a maioria dos grandes treinadores não passaram por seleção da história do futebol, elencados aí nessas listas que a gente vê por aí. O Ancelotti, ele inaugura talvez um outro movimento. E curiosamente, um movimento ousado. Acho que para ele ir para a seleção. A seleção vai atrás de um cara que nunca teve experiência fora da Europa, que nunca treinou nenhum time sul-americano, que nunca treinou uma seleção e que vem de uma temporada, entre aspas, de crise. E o Ancelotti aposta numa seleção que vive uma das suas mais profundas crises, inclusive institucionais, com um presidente que neste momento vai ou pode sofrer processos para sair do cargo, internamente ou pela justiça comum. Tem muita coisa acontecendo no entorno do Edinaldo. E, obviamente, que o anúncio também acaba tendo um peso político importante, porque é uma força gigante que ele demonstra, e os holofotes que estavam nele nesse momento, porque no final de semana o Léo Dias trouxe informações de que internamente há pressões para cima do Edinaldo, com um processo em abertura. A Justiça Comum também voltou a rever episódios que tem o Edinaldo no centro. No meio disso tudo, o Edinaldo consegue mudar toda a pauta no entorno da CBF, porque agora só se fala de Carlo Ancelotti, que, de novo, ainda até o momento da gravação deste vídeo, não se pronunciou, nem o Real Madrid. Mas, repito, não acho que a CBF seria maluca de fazer um anúncio dessa magnitude com repercussão mundial sem ter algo assinado e prometido. Tem jornalista do Marca dizendo que o anúncio foi em comum acordo com o Real Madrid. Eu não duvido, mas eu esperaria que o Real tivesse falado alguma coisa, né?
E imagino, em breve, o Ancelotti vai participar de alguma coletiva aí antes ou depois de jogos do Campeonato Espanhol e vai ter que falar sobre, né? Não vejo muito caminho. Pode dar errado? Óbvio que pode dar errado. O Brasil hoje está atrás de pelo menos 3 ou 4 seleções. Não do ponto de vista de geração, mas do ponto de vista de formação de time pronto. E aí na frente, no mínimo, você tem a Inglaterra, a Argentina, e aí a Argentina atual campeã do mundo, a França e a Espanha, pelo menos. Acho que o Brasil está numa reconstrução aí do nível da Alemanha, a Holanda está se encontrando, mas está relativamente bem. A Itália precisa ver o que vai conseguir fazer, mas acho que está um pouco atrás. Então o Brasil está num bolo aí, que não é hoje a primeira prateleira, mas tem elenco para estar na primeira prateleira. E com elencos assim, o Carlo Ancelotti normalmente conseguiu formar times muito competitivos. Numa competição de tiro curto, eu acho que a gente está nas melhores mãos para o perfil que a competição exige. É um cara que conhece futebol como poucos, que faz manejos como muito poucos e que consegue segurar o elenco como quase ninguém. Então, e respeitar de novo as hierarquias, o que dentro do vestiário é fundamental. Se você não tiver uma lógica dentro do vestiário, você perde todo mundo, inclusive as suas lideranças, e aí não tem trabalho que consiga andar. Pode dar muito certo? Acho que pode dar muito certo. Mas tem alguns desafios, porque, de novo, o Ancelotti até a Copa, ele vai ter 5 convocações, incluindo a da Copa. Então, ele vai ter 4 e a definitiva. É pouquíssimo tempo, pouquíssimo. E ele estava até agora desgastado na missão de focar no Real Madrid. Ele não estava fazendo o papel de técnico da seleção olhando para todo mundo. A CBF hoje tem uma comissão fixa, um trabalho fixo lá dentro de mapeamento de jogador e tal, de relatórios dos jogadores. Então o Ancelotti não vai chegar cego. Ele vai chegar tendo relatórios de todo mundo, o que é muito bom. Isso foi o trabalho do Tite, reforçou essa questão permanente e fixa de estudo, de análise de dados e de relatórios. Isso foi passado para o Ramon, foi passado para o Diniz, foi passado para o Dorival e tal. Então o Dorival não vai chegar sem conhecimento nenhum. O Ancelotti não vai chegar sem conhecimento nenhum. Ele vai chegar minimamente amparado de informação para entender o cenário. Esse movimento é óbvio que ele deixa a seleção mais europeia ainda. Precisa ver os relatórios também para entender os jogadores do Brasil, o quanto eles se distanciam da seleção com um cara que fatalmente não tinha olhar para cá, mas, de novo, ele será brifado. Então, imagino que quem está bem hoje na seleção, por exemplo, o Wesley foi bem na última data FIFA, o Gerson hoje é um titular. Então, esses caras precisam de monitoramento. O Pedro estava na iminência de voltar. Todo mundo projetava o Pedro como o 9 da seleção, pelo menos no grupo. Agora, com a chegada do Ancelotti, precisa perceber como esse olhar vai estar por aqui. Pode ser que esses jogadores que atuam no Brasil fiquem um pouco prejudicados. Pode ser que isso aconteça. Mas, de novo, acho um movimento maravilhoso, tá? Você está unindo a seleção com a camisa mais pesada da história, que pode não viver o seu melhor momento, com um dos técnicos mais vencedores de todos os tempos, que sim é sinônimo de vitória e de taças e de títulos. Essa união pode ser fantástica. E, de novo, se a gente estava com a bunda na parede já e sem muita saída, a gente caiu para cima. O cenário brasileiro apresentava pouquíssimas opções viáveis, ou por perfil ou por rodagem, e você consegue ganhar as duas coisas ao mesmo tempo. Rodagem, experiência, títulos e perfil. Perfil, inclusive, para trabalhos muito bem feitos em mata-mata. Né? De novo, a gente está falando do técnico mais vencedor da história da Liga dos Campeões, e que ganhou a maioria sem ter o melhor time. Isso é importante que seja ressaltado. O Ancelotti tem muitos méritos nos títulos que ele conquistou, tanto com o Milan quanto com o Real Madrid. E potencializou individualmente vários brasileiros, e 2 dos brasileiros que passaram pelo Ancelotti foram eleitos melhor do mundo, o Kaká e o Vinícius Júnior. Então, assim, não é um qualquer, e acho que a gente precisa ficar feliz e otimista. Agora, de novo, aguardo um anúncio do Real Madrid e, principalmente, um anúncio de Carleto. Mas, dito isso, o Edinaldo foi bastante ousado. Bastante ousado. Talvez pelo desespero que o tomava, ele achando que era, não sabendo que era impossível, foi lá e fez, né? Como diria o filósofo. Mas é isso. Repito, caímos para cima.